E aí, galerinha atômicos, tudo bem com vocês? Será que esse tal de design thinking não funciona mais? É um método antigo, é um método que não vai funcionar, tem tantos outros que subscreveram. Quando as pessoas falam de design thinking, o que elas estão querendo dizer? Vamos tentar descobrir se ainda funciona, se vale a pena fazer um curso de design thinking e o que raios é design thinking em definitivo, beleza? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho para receber mais notificação. Dá joinha, por favor. Joinha é muito importante para dizer se o que a gente está promovendo é legal para você. Não se esqueça de ouvir os nossos podcasts. No final desse vídeo, a gente vai falar sobre uma possibilidade para você. Beleza? Roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E antes de mais nada, é legal entender alguns conceitos base. A gente tem aí método e metodologia. Metodologia é o estudo de vários métodos. Portanto, método é um tipo. Então, eu tenho vários tipos de método. E o que estuda estes métodos e como a gente desenvolve ele é o estudo da metodologia. Aí, quanto a método do design thinking, se a gente entende isso como uma maneira de se interpretar o que é o design, de que maneira eu vou entregar um projeto ou alguma coisa, faz sentido, sim, cronologicamente, falar que o método do design thinking apresentado pelo Tim Brown no grande livro Design Thinking, em 2002, realmente ele talvez possa ter ficado um pouquinho antigo. Novas ferramentas já tenham potencializado mais, novas coisas que surgiram com o desenvolvimento do design ajudaram a potencializar mais aquilo que tinha sido apresentado naquela época. Portanto, em relação a método, eu posso até concordar que o método do design thinking do Tim Brown faz sentido, sofreu uma evolução, no decorrer do tempo evoluíram aquele pensamento. Agora, outra coisa é design thinking. O termo design thinking foi cunhado pela primeira vez não no livro do Tim Brown, foi cunhado pela primeira vez em 1969. No livro de Herbert A. Simon, The Science of the Artificial, um biólogo que vai falar um pouco sobre isso. Em 1973, Robert McKean, no seu livro Experiences in Visual Thinking, mas a grande integração disso acontece com o estudo de 1972 do psicólogo Brian Lanson, faz uma atividade entre dois tipos de grupo. Grupos de arquiteto, que tem o mesmo pensamento, ou pensamento bem próximo ao pensamento do design, e um grupo de engenheiro para resolver algumas problemáticas. Ele percebeu que a maneira como os arquitetos resolviam os problemas era diferente da maneira que os engenheiros faziam. Por um lado, os engenheiros eles usavam muito a prática e as técnicas da análise. Ele pegava todos os dados que existiam ali nos componentes, dos objetos, de tudo que ele estava estudando, fazia análises e chegava em resultados. Enquanto a área de arquitetos e essa parte mais artística, criativa ou humanas, que eu gosto mais de colocar desta maneira, ele chegava mais na síntese do problema. Tentava chegar na melhor síntese, na melhor resposta, na melhor solução, fazendo testes. Portanto, de um lado existia a análise de dados, de elementos, de componentes para tentar chegar na melhor solução, e o outro tentava chegar também na melhor solução, só que fazendo uma síntese daquilo tudo. Existe uma diferença bem forte entre um e outro. Na pesquisa científica, a gente faz muito uma análise. A gente pega dados, pega elementos, colide ideias e a gente já constrói uma tese antes de tudo isso para poder validar ela ou não validar. No caso do empírico, é o lado do entendimento, que a gente faz uma síntese. Basicamente, a gente pega elementos jogados, elementos soltos e começa a construir possibilidades de resposta para isso. Brian Lawson, que é psicólogo, acabou dando o nome de Design Thinking. Então, Design Thinking é o jeito como se pensa, é o jeito como se resolve as problemáticas em si. É legal perceber que ele é um psicólogo, ele analisa sobre esses dados e entende essas interações. Mais tarde, David M. McKelly, na área de administração, que futuramente se tornaria um dos sócios da Ideal, leva esse conceito para dentro da empresa. E é daí que surge em 2002 o termo Design Thinking como uma apropriação para poder explicar o tipo de método que eles usavam para poder
criar soluções para a empresa. Ele não é um método quando ele nasce, ele é um jeito, uma forma de solucionar problemas. Sobre esse ponto é que eu gosto muito de falar. O design thinking que a gente pratica, o design thinking que eu vivo comentando, ele não é um design thinking purista, é um método que foi descrito por Tim Brown no seu livro. Na verdade, o design thinking, quando eu falo, é o jeito que o designer pensa. Ao perceber que um trabalha com a análise dos dados e outro trabalha com a síntese desses elementos, desses dados, você vê que tem dois tipos de respostas, dois tipos de possibilidade. Durante um tempo, durante aí mais de 3 décadas, você fazer uma análise, ou seja, pegar os dados, fazer análise, tentar ver quais eram os maiores fatores ou o que melhor respondia aquelas perguntas, fez muito sentido para o tipo de cultura e para o tipo de tempo que a gente vivia, que era o tempo da era industrial, onde realmente produzir mais, com mais eficiência, seria a melhor resposta ao que se buscava. Só que depois de determinado momento, quando a internet começa a explodir, quando as coisas começam a mudar e a percepção de mundo também começa a mudar, não só as análises bastavam, mas a gente precisava começar a pensar como eram as melhores formas de resolver através das sínteses. Até eu pegar os dados, levantar, criar argumento, criar tese, criar estrutura e depois obter as respostas, o que é uma prática do meio científico e é super aprovado, eu adoro essa prática, tinha que ter uma maneira de conseguir confrontar esses dados e elementos de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E aí que entra esse pensamento de design thinking. Ou seja, eu pego e faço uma síntese desses dados que eu tenho. E dessas sínteses, a gente consegue criar aquilo lá que a gente costuma dizer que são as teses. Não é que um vem combater o outro. Na verdade, quando você pega para fazer análise de alguma coisa, você tem uma tese. Perfeito? E quem gerou essa tese? Quem gerou essa tese foi a síntese de observar. Só que da síntese, dessa busca de melhores soluções através de testes, de obtenção de melhores respostas, de colocando isso, implementando isso, muitas vezes a gente chega em teses que podem sim, lá para frente, serem comprovadas. Portanto, não existe essa história de um subscrever o outro, existe de um completar o outro. Como a gente tem um crescimento muito grande da questão da internet, informação, o mercado inteiro se tornando prosumidor, aquilo que eu adoro, né? Que as pessoas estão prosumindo, ou seja, estão produzindo e consumindo bens de produtos, né? Produtos e serviços. Tem muitas coisas que vão acontecendo ao decorrer do momento. Então vamos dizer, vou criar uma empresa. Eu tenho mais ou menos uma ideia de que para onde eu posso ir, mas eu preciso testar. E é daí que também, já colocando de uma maneira bem clara, é daí que surge o conceito da startup. A startup vê um problema, vê uma questão e fala, nossa, eu tenho algumas soluções para resolver esses problemas latentes. De produtos, de serviços, de qualquer coisa que esteja no mercado. E ele bota para pilotar, ou seja, ao invés de fazer toda uma análise que demandaria muito tempo, ele tenta chegar em sínteses. Que sínteses são essas? Testando, colocando no mercado. E conforme isso vai sendo pilotado, eu vou ajustando e alinhando esses fatores. Obviamente, criam-se padrões. E desses padrões, aí sim é possível fazer uma análise desses dados de padrão e encontrar quais são as relevâncias e o que faz sentido e como isso pode ser descrito de uma maneira muito mais pragmática. E é daí que surgem os métodos. A síntese do que a gente fala, ao invés da análise, ela quer dizer o observar e testar e validar e principalmente uma coisa que veio muito à tona nos últimos 20 anos, entender que errar não é um problema. Errar é a forma que você encontra para poder saber se aquilo lá vai dar certo ou não. Portanto, o design thinking enquanto método, ele pode ser uma forma que está temporal. Nasceu lá em 2002, no livro do Tim Brown, bem descrito, super bacana, legal pra caramba explicar como aquilo lá surgiu. Beleza? Mas o pensamento do design thinking, ele é atemporal. Ele surge como conceitual e é esse pensamento que a gente fala muito sobre o design. Quando a gente coloca aqui na empresa, quando a gente coloca aqui no canal, quando a gente fala muito nos nossos podcasts, a gente está falando desse design thinking. O design thinking onde
O que eu pego dos dados, das informações, eu não pego e tento fazer uma análise aprofundada. Eu vou testar, eu vou tentar chegar em sínteses, eu vou tentar chegar em soluções. Testando, validando, comprovando. Só que, só após isso, eu realmente crio uma tese que eu vou testar. E quando eu vou testar essa tese, aí sim eu posso usar os dados analíticos para testar isso de uma maneira muito mais eficiente. Não é por acaso que as pesquisas em design, elas são bem enquadradas e bem embasadas numa pesquisa qualitativa. Ou seja, o mais importante é entender o que a pessoa disse, como ela disse, de que maneira ela disse, observar isso, entender o contexto que ela tá para poder inferir ou poder imaginar quais seriam as possíveis questões que estão envolvidas naquelas respostas que estão sendo dadas. Por outro lado, a pesquisa quantitativa ajuda a dar resultados também. Resultados de investigar quem é esse público, de que maneira ele funciona, quais são os dados tangibilizáveis, mais simplesmente tangibilizáveis, de uma maneira mais simples. Ou seja, não existe você só fazer uma pesquisa qualitativa, assim como não existe só fazer uma pesquisa quantitativa. Depende do momento em que você precisa. Tanto que não é raro, muitas vezes dentro do processo de pensamento, eu sugeri para clientes, assim como para alunos, faça uma pesquisa primeiro quantitativa, tentando acertar um pouco aonde você quer explorar, e dessa pesquisa quantitativa você começa a tirar informações e fazer análises. A partir do momento que você faz análises, você consegue entender para que lado você pode ir. Aí sim, você pode ir lá fazer uma pesquisa qualitativa, porque você está qualificando os dados que você observou. Tá? O design thinking, então, em si, ele não é um método, ele é uma forma de pensar. É essa forma do design de olhar as problemáticas, olhar as questões, olhar os elementos, olhar tudo aquilo que está envolvido no problema que está sendo investigado e analisar ele de uma maneira menos pragmática. Ou seja, eu não estou querendo tirar elementos já definitivos dali. Eu estou querendo entender qual é a síntese. Como eu pego todos aqueles dados e converjo ele numa única questão. Como eu posso resolver e montar esse quebra-cabeça e construir esse quebra-cabeça para que funcione de uma maneira mais adequada. E é dentro do design thinking que a gente descobre coisas muito curiosas, do tipo, muitas vezes o seu produto ou o seu serviço, eles estão da maneira certa, funcionando da maneira adequada, mas eles não são entendidos pelo público. Então, o que a gente precisa fazer é realinhar comunicação, realinhar o que a gente precisa transparecer para os outros. Eu gosto muito de dar um exemplo para fechar, que é o exemplo do iPod. Quando o iPod foi lançado pela primeira vez, as pessoas não entendiam o que era shuffle. Elas falavam que a condição shuffle dos iPods estava errada. Só que, ao investigar dentro da própria Apple, eles descobriram que a função shuffle estava adequada. A questão não foi saber quem estava certo ou não. Foi entender qual era o entendimento que o público tinha sobre isso, porque afinal é para ele que está sendo entregue isso. Em nenhum momento a gente está falando que ele está certo, mas alinhar expectativas, alinhar o que está acontecendo, ou seja, entregar de uma maneira muito mais relevante para as pessoas que vão utilizar esse produto ou serviço. E nesse caso do Shuffle, para resumir, a equação matemática do Shuffle estava adequada. Só que o que acontece no modo Shuffle, no modo aleatório que a gente fala, né? Uma música pode tocar em seguida, a mesma música tocar novamente, porque no modo aleatório Shuffle não está falando, nada impede que uma música toque uma música e toque novamente ela. Pelo contrário, pode acontecer isso várias vezes, pode tocar não exatamente uma sequência, mas às vezes repetir a mesma música antes de terminar. O que o público entendia como shuffle? Entendia como shuffle que se eu toco uma música, ela não vai tocar novamente. Ela vai tocar aleatoriamente todas aquelas 10 músicas que eu tenho, por exemplo, sem repetir nenhuma. Foi aí que os caras resolveram colocar na equação, mudar um pouco ela e falar, olha, só não se repitam as músicas até terminar essa seleção de músicas. Tá vendo como isso é um negócio muito delicado? Nenhum dos dois estão errados, mas é como eu vou comunicar. E fechando, eu acho que uma coisa muito importante que fui aprendendo aí na jornada de design é que comunicação não é aquilo que você diz. Comunicação é aquilo que os outros entendem. Beleza? E antes de fechar aqui e encerrar, lembrando que a gente está aí com uma oportunidade
para vocês, tá? De conseguirem potencializar mais aquilo lá que a gente chama de Gold Skill. Tá? O seu Gold Skill é o quê? Eu ter a capacidade de me colocar perante o mercado, perante principalmente as redes, de uma maneira mais adequada e assertiva. Você, às vezes, tem um hard skill muito bem desenvolvido, que é aquela sua caixa de ferramentas. Você tem um soft skill que já desenvolveu durante anos, 15 anos, 20 anos da sua jornada de carreira, e, ao mesmo tempo, você percebe que você está fixo naquela bolha que é onde as pessoas te conhecem. Ao mesmo tempo, você tem um pouco de receio para falar, a internet, não, a internet, eu acho que só tem besteira. Não, não tem só besteira na internet. Tem muita coisa boa e a gente tem que aprender a usar essas ferramentas e potencializar essas ferramentas para mostrar que o nosso conhecimento pode transbordar, pode ir para outras pessoas. E aí embaixo, ó, a gente está deixando o link para você se inscrever e se você for selecionado, você vai ter 1 hora de mentoria para falar com a gente, para a gente mostrar qual será a melhor maneira de você se portar, se colocar e se desenvolver nas redes, mostrando quem de fato você é e o seu conhecimento. Imagina fazer com que o seu conhecimento vá além da sua própria existência? Muito legal isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Dá joinha que isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber mais notificação. Não esquece de ouvir a gente nos nossos podcasts que estão excelentes às quintas-feiras nos canais agregadores e às segundas-feiras sai no YouTube, agora com vídeo já, desde a 2ª temporada com vídeo. A gente está na 3ª temporada e valeu!